Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro para estudos. Hoje, de modo especial, como todo mundo já está sabendo, né? Em busca de coerência doutrinária, que é o nosso encontro já relativamente tradicional, da última sexta-feira de cada mês. Este é o quinto encontro desse tipo. Eu vou trazer, então, aqui para a conversa, desde logo, nossos companheiros que estão conosco na tela. Boa noite, André Sobreiro. Grande abraço. Grande Deja, boa noite. Henri, Fábio, boa noite. Que bom estarmos reunidos mais uma vez para esse estudo que busca aí essa coerência, né? Máximo de profundidade que a gente der conta de buscar. E, literalmente, né? Viva Kardec! Vamos lá, Fábio Fadel, seja bem-vindo, grande abraço. Boa noite, Deja, boa noite, André, Henri, e ao pessoal aí do chat, que o pessoal é muito sensacional comigo aí, acho que com todos, né? Uma boa noite, é uma satisfação imensa estar com todos vocês aqui numa sexta-feira à noite. Um abraço a todos. Muito bom. Henri Neto, nosso amigo paraibano, seja bem-vindo. Boa noite, Jair, boa noite, André, boa noite, Fábio, boa noite a todos vocês. Hoje é a noite da pimenta. Vamos começar quente hoje. Um abraço a todos. Muito bom. Nós, de início, agradecemos os canais que retransmitem esse encontro, né, esse estudo, que são os canais YouTube da Livraria Espírita Rio Preto e Centro Espírita Dona Rosa, todos daqui de Rio Preto, e a fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, também aqui em São José do Rio Preto. Nossos melhores agradecimentos a esses canais. Vamos colocando aí, então, a nossa folha de abertura para o encontro de hoje, é o quinto encontro. Hoje todo mundo provavelmente leu o nosso comunicado, divulgamos aí com uma certa antecedência, que nós mudaríamos o horário das 21h30 para as 22 horas, por alguns motivos de força maior aqui, especialmente meu e do André, que tínhamos compromisso fora e dificilmente conseguiríamos chegar às 21h30. Mas já estamos aqui. E assumimos também o compromisso de não ultrapassar às 11h30, tá? Que normalmente a gente começa às 9h30 e vai até 11h30, mais ou menos, né? Então, como a gente está começando às 10h, a gente promete que não vai passar de 11h30. Beleza, pessoal? Então, vamos... falta a pressa. Não, e outra, a Ida está dizendo que o som está com eco. Se mais alguém puder nos dar esse retorno também. Agora, só o meu? Não, ela falou que tá ok agora. E eu ia perguntar, inclusive, som de quem estava com eco para a gente poder ser específico, né? Mas ela fala que tá ok agora. Então, só verificar quem é a vez de fazer a prece. Então tá, a prece hoje é do Fábio, nós não combinamos anteriormente porque não deu nem tempo, eu cheguei em cima da hora aqui, problema de microfone. Fábio, manda bala então, por favor. Então, todos nós possamos nos concentrar e pedir ao Pai da Vida, ao nosso Criador, inspiração, e que os bons espíritos estejam conosco para que eles possam nos inspirar, para que nós possamos falar as melhores palavras e que nós possamos entender da melhor maneira para que nós possamos transmitir. Que esses bons espíritos também estejam na casa de cada um daqueles que estão nos assistindo e também daqueles que não estão nos assistindo, para que todos nós possamos ascender os degraus da escala espírita e um dia todos nós possamos fazer parte do imenso exército de Deus. Dessa maneira, agradecemos aos bons espíritos, agradecemos ao Criador. Muito obrigado e que assim seja. Assim seja. Muito bom. Vamos, então, retomando aqui a nossa sequência. Deixa eu ver, eu tinha... Exato, então é aqui, já tinha mudado aqui. Fábio, é o seguinte, a gente vinha examinando, dentro daqueles princípios doutrinários,
pessoal aí que está acompanhando, eventualmente alguém que não tem acompanhado, a gente tem colocado, fundamentando inicialmente em princípios doutrinários espíritas, e a gente estava trabalhando aqui o princípio da reencarnação. E a gente tinha chegado, e já examinamos no último encontro, essa questão. A gente incluiu alguns textos, alguns recortes de várias obras de Kardec sobre o assunto, aqueles que a gente julgou assim, bastante interessantes, embora existam muitos outros. Então, Fábio, a gente retomaria por esse que já examinamos da vez passada, ok? Ok. 195. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde? E a resposta é: aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. A semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez o cálculo errado, e então sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. Você pode concluir aí, por favor, Fábio. É assim que se efetua o progresso, e essa a razão pela qual, na Terra, os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem da experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. De cada um depende acelerar seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Então, Odeja e amigos, né, eu acho bastante interessante, porque eu já vi assim, algumas pessoas que às vezes até contestam a reencarnação, falando isso aí: se existe a reencarnação, vou aproveitar tudo nessa encarnação que eu tenho para aproveitar, e na próxima eu vou me dedicar a uma vida mais moralizada, coisa parecida. E os espíritos estão falando: olha, esses que pensam dessa maneira, assim, já são preguiçosos, né, Deja? Porque a gente nunca sabe, na próxima encarnação, aonde nós estaremos reencarnados, né? Em que condições nós estaremos. Então, o ideal é que todos nós conseguíssemos aproveitar essa encarnação ainda para tentar se melhorar ao máximo, né? E o Kardec está falando que quem pensa dessa maneira, o terrorismo espiritual do inferno, das chamas ou coisa parecida, faria o mesmo efeito, não ia adiantar nada, porque ele não acreditaria, e isso não faria com que ele fosse uma pessoa que se melhorasse. Agora, o que nem o Kardec está falando e que destacou muito bem, liberta o que seja da matéria. Aí sim, quando nós estivermos em estado de erraticidade, não estivermos mais encarnados, talvez quem pense dessa maneira e haja dessa maneira pode se arrepender pela oportunidade que tinha e acabou não aproveitando, né? Se você quiser comentar alguma coisa dessa sequência aí, ou não, você que sabe. Então, e aí ele está, como a reencarnação sempre faz, ela consegue explicar a diversidade de pessoas, né? Porque se todos nós não existisse a reencarnação, se todos nós fôssemos criados no momento da concepção, por que existiria tanta diversidade? Por que existiam pessoas mais inteligentes do que outras? Por que nasceriam pessoas saudáveis enquanto, em contrapartida, outras nascessem de uma maneira, muitas vezes, sem saúde ou até com algumas deficiências graves? Se nós partíssemos desse pressuposto de que o espírito fosse criado no momento da concepção, a gente muito dificilmente conseguiria entender a justiça e a bondade do Criador. Porque eu já vi pessoas que defendem isso, falar: olha, mas é o pai da pessoa, os pais, eles erraram. Mas aí seria pior ainda, porque uma pessoa iria pagar, ela ia pagar por um erro daqueles que o geraram. Não. Então, Aí não essa parte aí também é bastante importante, porque vai demonstrar a justiça e a bondade do Criador. Quando eu vejo, Deja,
uma pessoa mais inteligente que eu, e não é muito difícil eu perceber isso, com certeza não é porque Deus não me deu tanto privilégio, é porque aquele espírito ele teve a oportunidade, através do trabalho dele, na vida espiritual, tanto encarnado quanto desencarnado, de adquirir mais conhecimento, enquanto eu era mais preguiçoso. Então, isso vai ao encontro da justiça do Criador. André Sobreiro, passo para ti, meu amigo. Aqui a gente pode trazer um pouquinho para a nossa realidade também, porque ele fala das pessoas que dizem assim, né? Se eu posso me corrigir em outra encarnação, então eu vou deixar para lá, depois eu me corrijo. Talvez não seja o caso da maioria de nós, né? Que já entendemos essa necessidade de fazer aí enquanto há tempo, né? Trazendo até o princípio de Jesus lá, né? Com relação ao reconciliar-se com o inimigo enquanto estiver a caminho com ele, mas aí tem uma outra situação que eu acho que atinge muito mais a todos nós, que é quando a gente diz assim, na próxima encarnação eu resolvo. Eu acho que está mais ligado à nossa realidade, né? Como o Fábio falou, né? de até uma preguiça espiritual. E a gente não pode, né? Isso não pode servir de desculpa, né? Isso não pode servir de subterfúgio, de sofisma, enfim. O fato de sermos reencarnacionistas, de acreditarmos, e aliás, já não é mais crença, já é certeza da reencarnação, até pela justiça de Deus, como o Fábio disse, não nos autoriza a deixar para a próxima encarnação aquilo que dá para fazer agora, né? O que não der para fazer, não deu tempo ou não conseguiu, é outra história. Mas empurrar para a próxima encarnação irresponsavelmente não é direito nosso. E aqui no final desse slide ele traz aquele conceito, aquele princípio que eu acho extraordinário, né? Que tudo aquilo que nós estamos vendo hoje como sofrimento, como problema, quando escolhemos aquelas provas, a gente via de uma outra forma. E ao desencarnar, ao retornar em definitivo para o plano espiritual, a gente volta a ter aquela visão, né? Que não era um problema, era um aprendizado. É aqui na matéria, com os sentidos, como é que eu posso dizer, obnubilados, aqui na matéria, com os sentidos limitados, é que a gente acha que é um problema, às vezes fala que é uma expiação de um passado terrível, e às vezes nada mais do que uma provação pedida por nós mesmos, né? Então esse princípio eu acho importante também. O André, posso dar só um pitaco aí, ou seja? Volta, pode falar. É que no capítulo 5 lá do Evangelho, lá, né, Bem-aventurados aflitos, acho que nós até citamos da outra vez, mas causas atuais das aflições, os Espíritos dizem que é a grande maioria, viu? Eu vejo muita pessoa acreditando, achando que o que ela está vencendo aqui é coisa de outra encarnação, mas os Espíritos falam que a grande maioria é dessa encarnação ainda. Então, não tem nem muita desculpa, né, André? Eu me lembro sempre desse texto também, né? Causas atuais das aflições, quando ele diz que a maior parte do nosso sofrimento é escolha mal feita agora, né? A gente que, da mesma forma que tem mania de botar culpa sempre em espírito, né? Nunca a culpa é nossa, é sempre do espírito. Antigamente era do diabo, agora é de espírito, né? Mas de qualquer forma a culpa não é nossa. Também estamos fazendo tudo certinho nessa encarnação, e o sofrimento pelo qual nós passamos é sempre de outra encarnação. Nessa nós somos assim grandes santos que reencarnamos por injustiça da lei, né? Henri Neto, meu caro, passo para ti. Então, e aí o que vem, né? A gente está falando aqui, está tudo analisando o bom senso e a lógica dos textos de Kardec, que foi criticado. Muitos falavam assim, Kardec está falando agora sobre o dogma da reencarnação, e ele até escreve um artigo na revista para responder esse pessoal, né? Inclusive, é muito importante a gente falar sobre esse princípio da reencarnação, porque vocês viram o Fábio e o André falando coisas que, se não for o princípio da reencarnação, a gente não consegue encontrar soluções. Como o Fábio citou, uma criança morrer em idade pequena, crianças que nascem já com alguns problemas, né, de nascença, e não só isso, mas uma série de outras coisas que a gente não consegue explicar. Então, filosoficamente, o Espiritismo responde a isso tudo.
E o moderno espiritualismo britânico e americano, não aceitando a reencarnação, consideram até um rival do espiritismo de Allan Kardec, que tem livros que a gente vê isso, o Arthur Conan Doyle, né? Cita Kardec um capítulozinho lá no finalzinho, ou como fosse assim, um negócio obscuro. O Richer critica, chama Kardec de mestre de uma igrejinha, né? O Aksakov diz que no livro dele, né, do animismo, fala que tudo que o Kardec fez com os médios foi tudo da cabeça dos médios. E tudo isso que eu estou falando para vocês morreu em Kardec. Por quê? Porque a mensagem do Espiritismo, feito e através para Kardec falar, o fenômeno existe, mas ele serviu para chamar a atenção, mas ele não tem tanta importância, ele é marginal. O que é importante são as consequências morais que a gente tira desses fenômenos. E foi ele que fez isso, foi todo o estudo das consequências morais, feito por Kardec e os espíritos superiores, é que faz com que a gente receba essa doutrina, e o princípio da reencarnação é a base para que a gente entenda tudo isso. O próprio Kardec foi, no começo, cético demais. Por quê? Porque ele já estudava magnetismo. Os magnetizadores se importavam muito mais com o efeito e eles eram muito mais ligados ao espiritualismo moderno. Então, Kardec passa 35 anos estudando e eles não aceitavam muito a reencarnação, não. Mas ele, Kardec, tinha bom senso e foi aos poucos se convencendo e os espíritos o convenceram. Então, a gente vê, né, que isso é muito importante. Agora, o Fábio falou uma coisa, André, também, que a reencarnação não é castigo. Isso é importante. A gente não entende o que está acontecendo com a gente na hora que a gente está passando por determinadas situações e a gente pensa que está sendo castigado, e não. Só que no meio espírita brasileiro, que segue o rostanguismo, acha que a gente está sendo castigado o tempo todo. Eu estou passando por isso porque eu mereço, eu estou pagando dívidas. Essa frase é terrível, estou pagando dívidas de vidas passadas, e acha que vai a reencarnação é uma oportunidade para aprendizagem. Nós só vamos conseguir aprender a nos livrarmos de nossas imperfeições na matéria. Na matéria que a gente vai fazer, com o que o André falou, a prova. As escolhas das provas, o gênero das provas, é fundamental para que o espírito, na hora que esteja aqui, e o esquecimento também, ele vai começar uma vez a oportunidade para aprender e tentar tirar suas imperfeições. Muito bom. Eu vou trazer uma observação da Eida aqui. E em cima dessa observação, vou fazer um comentário sobre aquele texto lá. Ela coloca isso, e realmente tem essa questão do comodismo. Isso muitas vezes ocorre, mesmo o André já fez esse destaque. Nós que já temos uma certa compreensão, na verdade, não deveríamos adotar esse tipo de atitude, né? Mas é o que acontece em grande parte, viu, Eida? Com muita frequência, realmente. Empurrar com a barriga, tal. Por isso que a dor, muitas vezes, se faz necessária. Que muitas vezes é a dor que vai funcionar como aquela alavanca que vai. Porque, vamos pegar o texto aqui de novo. Olha, o Kardec colocou isso com muita propriedade, a própria pergunta, a meu ver. Porque se você contempla essa possibilidade, eu vou ter mais uma existência, vou ter outra, vou ter o tempo que eu quiser, Deus vai sempre me dar novas oportunidades, então eu posso sempre me corrigir depois. Se hoje eu me sinto bem com tal coisa, me acomodo mais com tal coisa, os vícios fazem a minha felicidade, etc. Por que eu não posso manter isso por hora, sendo que eu já sei que Deus vai me dar oportunidades posteriores, eu posso sempre me recuperar depois, né? Alguns adversários da ideia da reencarnação e defensores de vida única usam isso como argumento, com uma doutrina muito suavezinha, que leva à acomodação, que leva, enfim, a pessoa não se esforçar, e que a ideia de vida única e inferno depois seria mais eficaz no sentido de aproximar a pessoa das boas práticas, da prática da moralidade, enfim, fazê-la corrigir-se seria mais eficaz. Aí o Kardec toca nesse assunto, a meu ver, o Kardec não, os espíritos aqui no caso, né? Por enquanto aqui.
Ele fala assim, ó, aquele que tem esse pensamento, ele não crê em nada. E a ideia de um castigo eterno não seria mais eficaz. Que aqui, quando os religiosos, os defensores da ideia de vida única falam que é mais eficaz porque é o medo do inferno, faria a pessoa se corrigir, o que está sendo ponderado aqui? Que até grifamos aqui, ó. Sua razão a repele. Essa ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Ou seja, aquelas pessoas que já conseguem pensar com um certo bom senso, fazendo uso da razão, não creem, não aceitam essa ideia de vida única e depois inferno eterno. Então, isso não tem eficácia nenhuma no sentido da transformação. E menos ainda quando a ideia pregada pela religião é aquela de que você tem até a última hora para se arrepender, aceitar Jesus, e ainda assim você vai para o céu. Aí menos eficácia ainda vai ter, no sentido de levar a pessoa a adotar posturas melhores, né? E aí a gente vai para o segundo aspecto, que o André já destacou, mas vou fazer só uma observação. Essa expressão que está grifada, está negritada, melhor dizendo, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo. O André já fez esse destaque. Antes, ao fazer a programação, fazer a escolha das provas, ele já estava, o espírito já estava nessa condição. E foi nessa condição que ele fez as escolhas. Depois de encarnado, como nós somos espíritos de terceira ordem, imperfeitos, a matéria exerce uma influência tão grande que a gente tem, primeira coisa que tem é o esquecimento. Então, sem saber que escolhemos, deixamos escolher, sujeitos à influência da matéria e dando aos prazeres da vida corpórea, as alegrias da vida corpórea, aquela importância que normalmente dá o espírito atrasado, sob a influência da matéria, a gente passa a ver até com uma certa amargura aquelas escolhas que, em estado de lucidez, a gente havia feito. Mas aqui fica bem claro, retornando a esse estado de espírito livre, que é a expressão que nós usamos, inclusive, na nossa análise do mês passado, a gente vai perceber que, ao dar mais importância às coisas da matéria, ao abandonar a ideia de esforço, de progresso nessa encarnação, a gente vai perceber o tempo que perdeu. E essa percepção do tempo que perdeu vai levar a pessoa a voltar com uma nova disposição. E aí que eles vão dizer, no término da resposta, que é assim que se vai efetuando o progresso. O espírito vai se dando conta desses erros, dessas percepções equivocadas, do sofrimento que isso vai acarretando. E ele fala, é assim que se efetua o progresso. E aí é que vem a explicação que o Fábio já tocou também. Por isso que na Terra os homens são desigualmente adiantados. Porque uns perceberam já isso, outros ainda não têm essa experiência, uns já estão mais conscientizados disso, já se esforçam mais, consequentemente, ao longo do tempo, aproveitam melhor as reencarnações e estão numa condição melhor. Isso já foi suficientemente explicado. Como a gente vai percebendo que depende de nós acelerar o progresso ou retardá-lo indefinidamente, e como a gente vai compreendendo com o ensinamento espírita que quanto mais a gente demora para se livrar da imperfeição, mais tempo a gente sofre, e a gente vai entendendo que sofrer não é bom, aí essa equação tende a se fechar. Mais algum comentário aí, senhores? Para mim, tranquilo. Tranquilo, Fábio, Henrique? Então, nós vamos passar para a sequência. Deixa eu ver se eu não cliquei errado aqui. Não cliquei errado, não. Agora a gente vai continuar dentro ainda do Livro dos Espíritos e falando ainda sobre a ótica da reencarnação. André, pode ser seu aí? Sem problemas. Livro dos Espíritos, livro 2, ou segunda parte, 6º capítulo da Vida Espírita, Escolha das Provas, questão 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ou seja, para nós, homens, espíritos encarnados. Ao espírito, não. Por isso que do lado de lá, a gente enxerga
entre aspas, né, com outros olhos. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. É só sair do corpo que a gente vai perceber que aquilo que a gente amaldiçoava, reclamava, nada mais é do que uma prova que nós mesmos escolhemos e a gente volta a ver como uma prova que deveria ter sido vencida. Ou pelo menos a gente deveria ter se esforçado mais. É durante a encarnação, socado na matéria, como o Dê já disse, né? Muito mais preocupado em satisfazer os sentidos físicos do que propriamente em tranquilizar a consciência, é que a gente esquece o que combinou, e aí nessa doideira para satisfazer os sentidos físicos, é que a gente deixa de lado esses compromissos que, durante a encarnação, são esquecidos também, né? Querem comentar ou eu posso ler o comentário de Kardec e depois... Eu acho melhor você prosseguir até o final, André, depois todo mundo comenta. Então, eu penso assim, não sei. Vamos fazer a leitura, então, do comentário de Kardec. Sob a influência das ideias carnais, ou seja, né, afetadas pelos hormônios, neurotransmissores, etc., o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, ou seja, do homem encarnado, podem coexistir com os gozos materiais. Ou seja, eu dou conta de passar pelas provas, mas não preciso abrir mão de nada do que eu gostava de fazer. Na vida espiritual, que é o que ele chama de vida espírita lá em cima, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Então, ele começa a vislumbrar uma felicidade que ele vai conquistar depois que ele se libertar daquela prova e não mais tiver que enfrentar aquela situação. Ou seja, aqui a gente poderia até entrar, né, desde aquilo que a gente vem batendo bastante, né? Porque uma coisa é uma imperfeição que a gente controla, outra é uma imperfeição que a gente se liberta. Se está sob controle, significa que eu ainda vou ter que ser testado e ainda corro o risco de cair. Se você já venceu a prova em definitivo, significa que você já não tem mais risco de cair, então essa prova se torna desnecessária para você, né? Essa ideia é só para complementar aquilo que foi dito aí na questão 266 e no comentário de Kardec. André, eu acharia interessante, não sei se todos concordam, porque o comentário do Kardec tem mais esse pedacinho aí. Então deixa para mim. Como é tudo ligado, se você puder concluir, acho melhor para a nossa reflexão. Eu penso assim, não sei. Vamos lá, sem problemas. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como um doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto, ou seja, mais rapidamente. É o que nós comentamos lá, né? Mais esforço se chega mais rápido a uma meta, vamos dizer assim. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devemos sofrer deixa de parecer singular desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso do vosso, ou do nosso, né, nós encarnados aqui. Divisam a meta, que bem diferente é para ele dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Então ele está diferenciando bem aqui, deixando claro para todos nós, né, a diferença de paradigma, a diferença de ponto de vista da alma quando escolhe a prova do homem, que é o espírito encarnado, enquanto está enfrentando a prova. Aqui a gente amaldiçoa, reclama,
Do lado de lá, a gente olha e fala, pô, uma oportunidade belíssima de evoluir, de me desprender de algumas imperfeições, de algumas tendências, de algumas faltas. Então, ele está, na minha opinião aqui, fazendo essa diferenciação, né, do ponto de vista da alma que vai escolher a prova para essa mesma alma durante a encarnação, quando ela está enfrentando a prova. Beleza. E tinha mais um pedacinho ainda. Você se importa, André? Não, só que o povo vai enjoar da minha voz aí. Não, sua voz é linda. Isso é mentiroso. Daí o se submeter involuntariamente. Olha o nariz, ó. Daí o se submeter involuntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcancem mais depressa. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Ou seja, de enfrentar aquelas provas da melhor forma possível para tentar, dessas provas, né, libertar-se da imperfeição e construir aquilo que Kardec vai chamar de virtude. E assim ele vai se melhorando. Aqui eu só vou trazer uma informação, queridos, para a gente lembrar, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, e já me perguntaram isso, né? Qual a necessidade da encarnação? Por que a gente só progride aqui? Ou por que a gente progride mais aqui do que lá? Se nós estudarmos a escala espírita, a gente vai se lembrar que, na diferença do espírito terceira ordem para o de segunda e de segunda para o de primeira, que evoluir para o espiritismo é libertar-se do domínio da matéria. Que no de terceira ordem, a matéria sobrepuja o espírito. No segunda ordem, o espírito sobrepuja a matéria. E no de primeira ordem, não há nenhum tipo de influência da matéria. Então, veja que evoluir para o espiritismo é o quê? Libertar-se do julgo, do domínio da matéria. E isso só pode acontecer aqui. A gente só pode se libertar do domínio da matéria estando na matéria, sofrendo a pressão da matéria. E aí a gente vai entendendo por que a gente progride moralmente aqui, né? Porque é aqui, sofrendo toda essa pressão, o corpo reagindo dessa ou daquela forma, pedindo mais disso, mais daquilo, e é que a gente, aprendendo a falar não para essas imperfeições, falar não para nós mesmos com relação a essas imperfeições, é que a gente progride, né? Beleza. Fábio Fadel. Então, vou trazer o texto. Se você quiser o texto, você fala. Eu vou botar ele lá no começo. Ó. Não, assim, o Kardec, o André falou uma coisa bastante interessante. Quando nós estamos vencendo as vicissitudes, os problemas, as provas, passando pelas expiações, talvez a gente possa até pensar, não é possível que eu tenha escolhido um negócio desse. Mas isso vai depender muito do ponto de vista, como o André falou, né? Imagina que você esteja no alto de uma montanha, né? Você pode vislumbrar o lugar até onde você vai chegar. Mas talvez esse local, talvez seja uma cachoeira bonita, um gramado bonito, mas até chegar lá você vai passar por um caminho cheio de lama, de barro, talvez pode atolar lá, tudo. Assim, quando você vê por cima, por um outro ângulo, você fala, olha, vale a pena eu me arriscar nesse caminho, vale a pena eu passar por essas determinadas dificuldades para conseguir chegar até o local. E eu acho que é da mesma maneira assim, quando nós estamos em estado de erraticidade. Eu imagino até que a gente deve ter muitos espíritos familiares e que a gente tem a oportunidade de encontrá-los no estado de erraticidade. E quando a gente percebe que eles vão evoluindo, a gente percebe que o estado de felicidade deles é maior em virtude da evolução, porque lá no livro Céu e Inferno está falando que quanto mais evoluído é o espírito, mais felicidade ele vai desfrutar. Eu acho que a gente, como diz o Kardec aí lá no final, acho que a gente já quer pegar logo uma prova bem difícil para a gente poder dar um pulo. E eu não sei, eu não me recordo de ter visto isso nas obras do Kardec, mas já ouvi dizer que
Até as provas, quando a gente escolhe, o espírito protetor fala, ó, não vai tão fundo assim, porque pode ser que você não dê conta disso aí, né? E eu fico assim, fazendo um paralelo com o mundo material, Deja. Imagine que eu gostasse de dormir até meio-dia todos os dias. E daí uma pessoa chegasse para você, Deja, chegasse para mim assim e falar, ô Fábio, amanhã você pode me ajudar, vou fazer a mudança de casa, mas eu vou acordar às 5 horas, você pode me ajudar? Eu provavelmente falar, não. Mas daí você fala, eu te dou R$ 5.000 para isso. Eu falo, Deja, mudou o ponto de vista, né? Pode ser que eu não goste de acordar cedo, eu vou acordar de madrugada, mas pelos R$ 5.000 eu vou. Eu acho que as escolhas das provas devem ser alguma coisa parecida com isso. Olha, pode ser que eu vou passar por alguma dificuldade, mas vai valer a pena eu fazer passar por determinadas situações. Beleza, Henri Neto, passo para ti. Então, essa pergunta é muito interessante, que nos leva a pensar, e vocês dois já falaram, o André e o Fábio, que as pessoas às vezes chegam e falam, por que eu vou escolher isso? Porque você está falando essa pergunta quando você está encarnado. Mas eu queria lembrar uma coisa importantíssima que a gente às vezes esquece, né? Que as leis morais, que são as leis de Deus, elas estão aqui, e o Espírito, ele necessariamente ele vai passar por ela. A primeira lei, eu acho que é a lei que vai passar por toda a existência do Espírito, é do progresso. Lá quando ele é criado simples e ignorante, ele já começa ali. Ele tem que crescer, ele tem que progredir, Então, a lei do progresso ela é fundamental. Muitas pessoas falam assim, mas aqueles espíritos muito da escala lá embaixo, como é que só querem fazer o mal, como é que eles fazem o mal, porque eles estão equivocados, eles estão ainda com pouco conhecimento. Chega uma hora que dá um negócio no espírito, né? Por quê? Porque a lei do progresso é inerente ao espírito. Faz parte da natureza do espírito querer progredir. E no céu e inferno é claro, né? Quando você quer, se você errou demais, se você escolhe, se tem muitas imperfeições, o processo é arrependimento sincero, porque na hora que você se arrepende, você quer resolver o problema. Tem que ser sincero. Tem a expiação para você trabalhar e voltar e tirar as imperfeições. Essa é a expiação. É o trabalho do esforço para voltar e tirar as imperfeições. E a reparação. Então, tudo isso, né, é muito bem explicado. Porque quando a gente vai... Muitas pessoas também têm um problema no meio espírita e falam numa coisa que não existe, né? Aquele chamado programação reencarnatória, né? Que não é assim, gente. Você não vai escolher o que você vai ser, o que você vai passar, os fatos da sua vida, porque para o espiritismo não existe fatalidade. Por isso que, é claro, é o gênero da prova. Você vai escolher uma coisa bem ampla, e dentro dessa coisa bem ampla, é geralmente um combate a uma imperfeição. E é o que? É uma coisa que eu vi, olha, eu sou um cara que eu tenho tendência a ter uma raiva, sou vaidoso, orgulhoso. Tem infinitos imperfeições, vícios, né, que a gente tem que combater, vícios morais. E aí a gente vai... Por isso que a evolução do espírito, a progressão moral do espírito é lenta, porque é muito devagar isso aí, tá? E você vai, tenta uma vez, volta, vai, tenta uma vez, e não é uma, são várias imperfeições que... E tem espírito que tem menos e mais, por isso que tem essa diferença que a gente está falando aí. Tem aqueles que já conseguiram combater algumas imperfeições, mas continuam com outras, e tem esse trabalho intenso de vai sempre voltar para fazer isso daí. Então, é fundamental que a gente entenda que a lei do progresso está aí, né? E quando a gente entra na reencarnação, a gente tem um esquecimento, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na reencarnação com o nosso livre-arbítrio, com nossas escolhas, e vamos nos interrelacionar com os outros, que têm suas imperfeições, que também estão se reencarnando, também estão trabalhando para isso. E essas escolhas dos outros, junto com nossas escolhas, que vão traçar nosso caminho. Né? Eu vou dar um exemplo, casamento. Então, a pessoa casou, aí as decisões do casal, às vezes entra em conflito, mas não é uma coisa assim, tem que ter uma certa combinação. Então, não dá para você... Por isso que o espírito ele vai entrar na reencarnação com essa intenção. E ele pode, o quê? Na reencarnação, desenvolver outras imperfeições. Quer dizer, ele está tentando combater um, mas, de repente, ele começa
chegar lá vou dar um exemplo, né? Vamos supor, você é um espírito que nasceu no Brasil, que está aqui no Brasil, aí, de repente, você vai, na próxima encarnação, você vai nascer no país mais materialista de todos, Estados Unidos. E aí por isso que os espíritos dizem que a prova da riqueza é muito difícil. E aí você vai ter oportunidade de exacerbar seus vícios, né? Seu egoísmo, seu orgulho. Então, isso é perigoso. Se você não se preparar direito, como disse a Condessa Paula, que se preparou muito, você pode desenvolver outras imperfeições. Aí fica um pouquinho mais longo, mas é isso aí. Por isso que a gente tem que sempre pensar. Mas a gente, quando está encarnado, nós temos influências sobre tudo isso. E desencarnado no mundo espiritual já é mais simples para você. Muito bom, pessoal. Então, analisamos até agora André, Fábio e Henri, essa questão 266. Realmente, a mim me parece que a questão do progresso, essas idas e vindas do espírito, vai para o mundo espiritual, tal, entra na posse integral, percebe os erros, retorna. Essas idas e vindas é que vão realmente servir de alavanca para o indivíduo ir se modificando. Principalmente pelo fato do sofrimento. A gente percebe aqui, porque o Kardec tinha razão de formular a pergunta, a meu ver, da forma como ele o fez. Poxa, o olhar daqui da Terra, poxa, se alguém falar, ó, antes de encarnar, você pode escolher as suas provas. Aí ele fala, poxa, mas parece natural que as pessoas, que os espíritos escolham as menos dolorosas. Escolham aquilo que mais vai se ajustar com os prazeres aqui da vida, porque quem que não quer um trem desse, né? Mas aí volta aquela técnica que a gente que já havia sido tratada lá atrás, ó, na 195, né? Liberte que se veja da matéria, pensará de outro modo, tal, tal. E aí é assim que se efetua o progresso e tudo mais. E agora eles vão repetir aqui, lá na frente, veja bem, lá na frente, lá na 266. Isso aqui está dentro do capítulo 6, Vida Espírita, Escolha das Provas. Fala, não, vocês podem pensar assim, aí, debaixo da influência da matéria. Porque o espírito inferior do nosso nível é óbvio, a gente quer uma vida mansa. Então ele fala assim, logo que o espírito se desliga da matéria, e aqui vamos entender bem, não é logo que morre, logo que ocorre a morte, não. A gente já estudou isso suficientemente. Esse se desliga da matéria aqui é um estágio que vai acontecer lá na frente. Quando terminar toda aquela questão da perturbação, quando ele se desvincular inteiramente de toda a influência material e atingir a condição de espírito livre. Não quer dizer que ele é puro, nada disso. Mas ele já não está sob a influência da matéria. Ele conseguiu alcançar aquela condição. É aquela condição em que ele consegue vislumbrar, olhar para toda a sua história como espírito, em que ele consegue se dar conta de tudo que ele viveu até ali, os erros cometidos, etc. E ele fala mais aqui. Nessa condição, na vida espiritual, ele percebe a felicidade daqueles que já avançaram mais do que ele. E ele percebe que aquilo sim é uma felicidade verdadeira. E aí ele faz daquilo uma meta. É lá que ele quer chegar. Então é por isso que ele fala, cessa toda ilusão. E ele passa a pensar de outra forma, porque a ilusão da matéria acabou. Aí, quando o Kardec vai comentar, fica interessante esse comentário. Nós aqui, é evidente que a gente não gosta das provas, porque, em geral, elas são penosas, trazem dificuldades, nos tornam, não são prazerosas, são desagradáveis. Em geral, é isso. Porque não convive com a visão de felicidade que a gente tem. Aí ele fala assim, por isso que parece natural aqui para nós que o espírito escolha aquelas provas que podem coexistir com os gozos materiais. É lógico, do nosso ponto de vista aqui terreno, seria o ideal. Agora, lá, liberto da matéria, ele compara
Essa felicidade efêmera, fugidia, passageira, que aqui faz toda a nossa alegria, lá ele percebe que isso aí não é nada comparado com aquela felicidade lá que ele está vendo, aquela felicidade inalterável. E a felicidade inalterável, vamos lembrar, vamos lá para o item 113 do Livro dos Espíritos, na escala. Primeira ordem, espírito, primeira classe, felicidade inalterável. Essa é uma das características que estão lá. E aí o sujeito, nessa condição aqui, ele começa a perceber que é lá que ele tem que chegar. Aquilo sim é que é uma meta que ele tem que buscar de verdade. E aquilo, aí a gente vai, aí pensando assim, ele não vai se preocupar com sofrimentos terrenos, ainda que sejam duros. Então ele vai fazer essas escolhas rudes, etc, etc. Por quê? Porque ele está divisando uma meta, conforme está grifado aqui, ó, né? Isso, vamos ver se tem mais, tinha mais um pedacinho. Aí ele, para chegar lá, é que ele percebe que ele tem que se melhorar e que para isso lhe serão necessárias as vicissitudes da vida corpórea, onde ele vai se desfazer, enfrentando os desafios da vida corporal, das imperfeições que ele ainda carrega. E são estas que vão lhe dar a felicidade que ele almeja. Pessoal, deixa eu trazer aqui para nossa, com a permissão de vocês aí, vamos trazer aqui um questionamento que foi feito pela Ana Cristina Henri, acho que é esse aqui, né? e 44. Essa última. Perdão, escolhi. Perdão. Já coloquei. O André já colocou. Obrigado, André. Então vai, Henri, é todo seu. Tá. É muito estranho pensar que é necessário escolher provas rudes para evoluir. Parece mais lógico pensar que essas provas rudes são impostas aos espíritos que não evoluem por conta própria. Olha só, é muito sério, essa pergunta dela é interessante, mas veja bem, olha, impor para o espiritismo não tem sentido, porque você vai contra o livre-arbítrio. Outra coisa, olha aquilo que eu falei, arrependimento sincero. Se a pessoa não está arrependido, vai impor. Então, quer dizer, impor é contrário ao mecanismo da sua evolução. Tem que ser você livre, espontaneamente livre. Tudo que é imposto não é aprendizado, né? Vou dar um exemplo de uma criança. Kardec sempre usa criança, ele era professor de crianças. Se você disser para uma criança assim, olha, não faça isso, e você estiver na frente dela e você ficar impondo uma autoridade, ela vai na sua frente, ela vai fazer o que você está pedindo. Você só vai saber exatamente se ela realmente aprendeu, se você sair e deixar. Aí ela vai agir. Então, é esse o sentido de aprendizagem do espírito. Ele agir livre. Nada pode ser imposto. Tá? Então, infelizmente, tem esse conceito errado também no movimento espírita de reencarnação compulsória. Não tem sentido, porque lá nas primeiras reencarnações o espírito é ajudado. Tá? Na 262A, inclusive, ele diz assim, que Deus... Né? Mas não é o sentido de impor, é no sentido de ser ajudado por outros espíritos, por exemplo, mas não impor. Porque o espírito ainda está muito no começo, ele ainda não está... Ele está ainda querendo... Mas no atual estado que nós estamos na Terra, por exemplo, que esse espírito já tem consciência de si mesmo, já tem a inteligência racional para escolher. E ele vai ser ajudado através de conselhos, do espírito guardião e tudo, mas não vai ser imposto. Porque se você impõe, você volta para a religião. Castigo e recompensa. Não, eu vou fazer isso para que eu consiga... Não tem que ser imposto, tem que ser ele decidido. Porque, segundo o Sr. Inferno, o sofrimento é inerente à imperfeição. Quando tiver imperfeição, ele vai sofrer. E como o Jair falou, se o espírito, né, Jair, concluiu que está sofrendo, não, eu quero me livrar disso. Então, eu vou fazer. Eu vou trabalhar para isso. Tem que ser do espírito a decisão e tem que ele entrar para fazer esse trabalho. Senão não tem sentido, ele não vai conseguir.
Impor não adianta, não adianta impor. A imposição não vai aprender nada. E, às vezes, imposição com castigo. E aí entra no rostanguismo. Não, o cara, você vai, é a teoria dos anjos caídos, que o rostanguismo puxa da Igreja Católica. Você estava lá, fez uma coisa errada, você vai reencarnar para ser castigado, para pagar. Então, são coisas diferentes, né? Tanto que aprendizado, a reencarnação como aprendizado, você não vai ser imposto, você vai desenvolver o aprendizado livre. Você com livre-arbítrio. Porque todas as leis morais, gente, a gente tem que entender isso, elas se interrelacionam. Deus criou as leis, mas todas elas, uma relaciona-se com a outra. E nós não podemos esquecer da lei de livre-arbítrio. É uma lei moral. Então, como é que eu vou? Você vai para a reencarnação, você vai impor. Você já tirou o livre-arbítrio do espírito. Os espíritos superiores respeitam o livre-arbítrio do espírito da encarnado, os próprios anjos guardiões. Eles dão o conselho, mas o encarnado vai seguir ou não. Nenhum espírito superior impõe, só os pseudo-sábios. Querem dominar. Então, quando o espírito quer dominar, em fascinação, uma obsessão séria, ou um pseudo-sábio, né, como é comum no movimento espírita, ele vai impor. Não, tem que ser assim, 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 assado. Nada de imposição. Uma imposição o espírito não vai aprender se ele for assim. É imposto, tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria passar e deixei com vocês, se vocês quiserem fazer alguma observação. Vou perguntar primeiro para o Fábio se quer comentar isso. Fábio. Não. Perfeito, Deja. André, você quer comentar isso aí? Eu quero, na verdade, fazer uma pergunta. Eu não me lembro de ter lido. Da onde surge o conceito de reencarnação compulsória? Não é em Kardec, né? Não, é de André Luiz. Porque... A palavra compulsória não é. A palavra compulsória não é. Mas na 262A foi perguntado se depois de alcançar a condição de livre, porque o Henri falou muito bem, no início, quando o espírito ainda não tem condição de escolher, Deus vai lhe dando as modalidades reencarnatórias, etc. Na 262A, o assunto surge já do ponto de vista... Veja que a gente está lá na escolha das provas. 262A, tá? Ele fala, quando o espírito que já tem o livre-arbítrio, tarará, Deus pode impor uma existência? E aí a resposta é a seguinte, Deus não apressa a expiação. Deus sabe esperar. Mas pode impor determinado gênero de encarnação quando vê que o espírito, mesmo tendo o livre-arbítrio, condição de escolher, se mostra incapaz de escolher aquilo que seria ideal para ele. Então, o espírito já tem o livre-arbítrio, já tem a condição de escolher, poderia escolher, mas ele é renitente demais. Então, ele exagera. E aí, Deus, a 262A dá essa... Quer colocar o texto aí? Alguém tem isso aí? Veja, a 337 também do Livro dos Espíritos fala sobre isso também. Eu gostaria de colocar a 262A. André, você tem condição de colocar? Eu não sei fazer isso direito. Não, eu busco aqui para deixar. Se quiserem ir comentando aí... Depois a gente volta no seu comentário. Se você que estava comentando, eu interrompi. Não, eu só queria lembrar de onde vem essa... Qual que é a 262A? Isso. 262A que eu quero. Kardec pede a Haber na 781, é tudo a ver, né? Tudo. Deixa eu ver se eu acho em PDF aqui. Mas pelo que eu entendi aí, ele não está falando que Deus impõe a encarnação, impõe um gênero de provas, ou eu entendi errado? Não, vamos ler a pergunta lá. Isso, ótimo. Peraí. É melhor ler, porque às vezes a memória nos trai. Uhum. Já estou abrindo em PDF aqui. Ctrl F 262. O que eu deduzo que são situações mais raras e que o mais geral é que a gente escolha realmente as provas. Situações como essa, de se ver diante de uma expiação não escolhida, são mais raras, a meu ver. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra também
um local, hein, Fábio, em que lá eles dizem assim, é fácil, não é tão difícil você descobrir quando o Espírito escolheu ou não aquela expiação, né? Pelo grau de revolta, pelo grau, sei lá, né? Tem alguma coisa lá no Evangelho que agora não me recordo bem também. Tem sim. Eu vou deixar de compartilhar, então, Ah, não, aqui dá para compartilhar a tela, né? É diferente. Já não é mais igual o outro jeito, janela. Aí, ó, você consegue. Ela, 262A. Tá vendo? Quando o espírito goza do livre-arbítrio. A escolha da existência depende sempre, exclusivamente de sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Ok? Essa é a questão. É sempre ele que escolhe ou não? Ou pode haver caso de não? Aí que tem aquela resposta. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação e seu adiantamento, ao mesmo tempo que ele aí encontra uma expiação. Então, vou destacar, vou enfatizar. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio. Não é aquele lá do começo, que Deus vai suprindo a sua insuficiência em escolher, etc, etc. Não é. Aqui é quando ele já está na condição de entender, de escolher, mas é renitente. É assim que eu entendo. Entendi. Mas eu tenho a impressão que isso aqui é mais excepcional, que a regra mais geral é a da escolha das provas. Sim, né? sim. Aqui ele está contemplando uma situação, acredito eu, um pouco mais rara, um pouco mais extrema, em que o espírito é muito rebelde, muito renitente. Ele já sabe, já tem, mas por teimosia ele demora demais para optar. Então, foi contemplada essa hipótese. Ela existe dentro da doutrina espírita. Silenciou todo mundo, bicho. Você estava comentando, André, se você puder voltar ao seu comentário, se for Vamos o lá. caso. Deixa eu parar essa apresentação aqui e voltar para aqui. Era uma pergunta, na verdade, né? O termo vem de André Luiz, mas a ideia também não está totalmente fora de Kardec, né? Era isso que eu queria me lembrar só. Meu comentário era esse. A palavra compulsória nós não vamos encontrar mesmo, não. Mas a ideia ficou clara nesse texto. Né? Ficou, para mim ficou. Então pode ser imposta assim. Olá, moçada. Vamos seguir, então? Bora. A gente estava parado. Aí, aqui a gente já vai retomar aquele material do Henri, que ele preparou sobre aqueles itens, aqueles princípios, né, da ciência espírita. Então, aqui a gente entraria no quinto, a gente já sai daquele da reencarnação, né? E a gente entraria no quinto aqui, que é progresso ou evolução dos espíritos. Esqueci, moçada, me ajuda aí, quem foi? A sequência começou com o Fábio, foi para o André, agora é o Henri, então? Pode ser, Henri. Microfone. Progressão ou evolução dos espíritos. Pelo Espiritismo, a progressão espiritual inicia quando cada espírito se individualiza do elemento espiritual primitivo e jamais terá fim. Nesse processo, em primeira etapa e durante universos de tempo, há o desenvolvimento das formas internas e externas e as funções dos corpos físicos, desde antes das notórias informações moleculares até os animais pouco evoluídos. Depois, gradativamente, dos instintos, emoções e inteligência e sentimentos primitivos,
não torna os animais mais evoluídos. São as fases atômica, mineral, vegetal e animal, tomando por observação o planeta Terra. É a base estrutural evolutiva indispensável para a próxima fase, a humana. Kardec chama de hominal. Chegados a essa fase humana, por mais universos de tempo, os espíritos vão aos poucos desenvolvendo a inteligência racional. Com ela, o arbítrio, a vontade e o enfrentamento natural das consequências coerentes embutidas no arbítrio. Evoluímos do nada para o tudo, do inconsciente para o consciente, do imperfeito para o perfeito, embora haja coerência e perfeição relativa de formas e condutas, em cada fase, em cada etapa. Então, o que a gente vê é que a progressão e evolução dos espíritos é muito complexa e é infinita em termos de fases, de evoluções. Kardec, quando faz a escala espírita, ele, de maneira didática, ele coloca as escalas, né, as ordens, né? E ele próprio explica, olha, isso aqui é uma forma didática, mas existe entre cada classe, entre cada ordem, mais variação. Né? Ou seja, e aí é função da imperfeição e da perfeição de cada espírito. Então, é uma afinidade muito grande de espíritos, mas uns mais outros. Né? Isso tem muito a ver também, com além das encarnações desses espíritos, o aproveitamento ou não de cada um, né? De cada um na cada fase. Lá na Gênesis, do capítulo 3, o bem e o mal, no item 9, Kardec é claro quando ele fala que o pior, no livro do Espírito, fala que o pior vício do ser humano é o interesse pessoal. E ele, nesse capítulo da Gênesis, ele fala uma coisa interessante, né? Que ele acrescenta aí o seguinte: o interesse pessoal é o nosso maior problema. O espírito de terceira ordem ele tem isso muito forte. Por quê? Porque os espíritos de terceira ordem estão saindo daquela fase animal e estão entrando nessa fase. E aí, ainda tem instinto. E Kardec fala, o interesse pessoal vem do instinto de conservação. E é muito forte no espírito isso aí. Então, à medida que você vai saindo das fases animais, tá, e você começa a entrar na fase animal, você está ainda muito animal, digamos assim, ainda tem muito instinto. E esse instinto gera o interesse pessoal. É esse o problema. O espírito, porque por isso Kardec fala que enquanto não sair dessa... Quando ele usa o termo materialidade, ele está falando do interesse pessoal. Porque é o interesse pessoal que faz com que o espírito se apegue à matéria. É exatamente isso. É esse o trabalho do espírito para que ele se destrave dessa matéria. É justamente trabalhando o interesse pessoal dele e aí o apego e umas certas coisas para que ele vá crescendo. Ok? Vou deixar com vocês agora para comentar. Pessoal, André, dá sequência que eu estou com um problema de audição aqui. Eu vou lembrar aqui mais uma vez, gente, não que a gente goste de ficar criticando, mas eu já vi muito estudo e muita palestra espírita que confunde a evolução da alma, né, do espírito, com a evolução da matéria. Muito pautado lá no Evolução em Dois Mundos de André Luiz, que cometeu algumas falhas nesse sentido, pega a teoria evolutiva de Darwin e faz uma confusão imensa, tá? Não confunda aí as fases do desenvolvimento material com as fases do desenvolvimento da alma, né? Criada simples e ignorante e galgando os seus degraus aí em termos de progresso intelectual e progresso moral, segundo o Livro dos Espíritos. Tá? Então tem muita confusão nesse sentido aí, que fala que dessa fase do inseto pulou para não sei aonde, lá, isso aí não tem nada a ver com a evolução da alma, isso é a evolução da matéria. Tá? A gente sabe que os animais têm lá uma vida inteligente, instintiva, muito mais instintiva do que inteligente em si, mas a gente não pode confundir as duas coisas. Tá? Deixo para os amigos aí complementarem. Eu acho bastante interessante, André,
o Henri, amigos, é que, assim, eu sempre cito também um artigo da Revista Espírita, onde o Kardec perguntam se na primeira encarnação, quando o espírito, como homem, quando o espírito é simples e ignorante, no caso, se ele faz uma escolha errada, né, não seria justo ele ser punido, porque ele não tem conhecimento, né? E eu acho interessante que o Kardec fala que não é na primeira ou na segunda encarnação que isso vai ser desenvolvido. Isso vai ser centenas, talvez milhares de encarnações. E eu vejo algumas pessoas falando também, André, e Henri, parece que é na primeira ou na segunda encarnação, ou 12 encarnações são suficientes para a pessoa se desfazer de uma má inclinação, de uma má tendência. E eu acho que isso aí não é tão simples assim, né, André? Eu acho que isso demora bastante para que possa ocorrer. Então, você falou muito bem, eu também já vi pessoas confundindo matéria com espírito, em termos de evolução, né? Eu acho também que o pessoal, nesse assunto, existe muita coisa diferente na doutrina espírita, viu, André? E que, assim, eu não concordo com várias coisas que eu tenho visto por aí, não. É porque são alardeados aí muitos estudos de evolução em cima de nomes pomposos do movimento aí, mas fica nítida a confusão entre a evolução biológica e a evolução espiritual. Tá? Uma coisa é a alma criada, simples e ignorante, ali no Livro dos Espíritos, em 5 oportunidades nos é dito, né, que nós somos criados simples e ignorantes, e dali para frente você entra num processo de maturação até chegar num ponto onde você se torna responsável pelas suas escolhas, né, pelo bem feito e pelo mal que também foi feito, né? Aí eles usam uma metáfora, inclusive, né, de 1000 encarnações, né, Henri? Você vai se lembrar desse texto no Livro dos Espíritos. Tem gente que leva isso ao pé da letra. Tem gente que acha que 1000 ao pé da letra, que tem, né, contadinho, e não é isso, gente. Isso é uma metáfora, né? Dando a entender centenas, talvez milhares de encarnações, como disse o Fábio, tá? Mas a grande questão aí é que o pessoal mistura a evolução biológica com a evolução espiritual, tá? Espírito é criado simples e ignorante, vai aprendendo. Aí o Livro dos Espíritos é muito claro nesse sentido, ao nos dizer que o desenvolvimento intelectual forma o desenvolvimento moral através do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quanto mais eu me esclareço, mais eu sei o que é certo, e aí o meu livre-arbítrio vale. E aqui, só para esclarecer, gente, isso aqui não é só no sentido moral. Quando Kardec fala que o esclarecimento nos mostra o certo e o errado e a gente pode escolher, isso não é apenas no sentido moral. Uma pessoa esclarecida tende a cuidar melhor da saúde, tende a ficar menos doente, tende a se alimentar melhor. Não é apenas no sentido moral isso, tá? Então, se você sabe o que é uma alimentação saudável, a tendência é que você se alimente de forma mais saudável. Mas ainda assim vale o livre-arbítrio, né? Você sabe que não deve comer carne com excesso de gordura e vai e come, né? O livre-arbítrio está aí. Mas é só para deixar claro, tá? Não é apenas no sentido moral que esse desenvolvimento intelectual leva ao desenvolvimento ou progresso, o intelectual leva ao progresso moral. Então, exatamente isso. Só pegando o gancho, é o seguinte. Na Revista Espírita de 64, né, tem Interessante, eu não consigo ouvir o que vocês falam. Não está ouvindo, DG? Não está ouvindo, não? Ouvindo, nem evocando com fone de fio, nem com fone de fio. Evocando o espírito. Pessoal, conduzam aí que eu estou fora por hoje. Beleza? Já que ele não está ouvindo, vamos aí. O DJ está fechado para evocações hoje também. Então, aí conclusão, né? Então, quando o Kardec recebe essa carta de uma pessoa,
E na carta ele vai falando tudo isso, sobre as provas, escolha de provas, e ele questiona Kardec, peraí, quantas encarnações são necessárias? E aí Kardec responde, né, nesse artigo, né? Não é necessário nenhuma, nem duas, talvez 100, talvez a milésima reencarnação, que ele vai ter consciência de si mesmo. Então, exatamente isso chama a atenção, né? Porque é por isso que eu gosto de usar progresso do espírito, que é uma palavra que Kardec usa, porque quando se coloca evolução, às vezes confunde, como o André falou, com a evolução biológica. E é interessante também que a gente não pode misturar planetas, né? Porque aqui a evolução é de um jeito. A base é carbono do organismo físico, de todos os seres da Terra, é o carbono. Outros planetas, tem planeta que é o silício, por exemplo. Então, por isso que não se pode, como o André falou, não pode confundir a evolução do corpo físico com a evolução, entre aspas, do espírito. O progresso moral, ele é sempre mais demorado do que o progresso intelectual. E o progresso intelectual está na frente. Por quê? Para você escolher, você tem que ter um raciocínio, inteligência racional. Senão, você vai ficar como um princípio inteligente animal, agindo automaticamente pelo instinto. O animal, ele tem uma inteligência primitiva porque ele é um princípio inteligente, mas é mais pelo instinto, tá, ok? Mas é muito interessante este conceito, e este conceito, como o André frisou, é muito distorcido no espírito por conta do livro que ele citou. Evolução em Dois Mundos é um negócio complicado. Eu li o livro e realmente ele mistura tudo, como o André falou. E ele traz, não sei se o André já percebeu, André, ele traz como se a evolução do corpo, isso que eu acho complicado. Acho que você já viu, André. Ele cita as células, viu, Fábio? Ele cita as... Aí ele é como se o espírito evoluísse, o corpo que evoluísse o espírito. Você percebeu, André? A evolução da alma seria consequência da evolução biológica. Como o André falou, eu estou evoluindo o corpo, né? De animal para homem, o espírito, isso reflete o espírito. Não é assim. É o contrário. É o espírito que faz com que o corpo evolua. Eu acho foi muito interessante o que o André falou, né, André? O pessoal confunde. O pessoal usa as evoluções. Esse livro ele usa como se fosse a evolução das espécies refletisse no mundo espiritual dos espíritos. Não é assim. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem uma afirmação dele ali que é extremamente absurda. Talvez seja a pior de todas elas, tá? Quando ele fala que cada célula do corpo é um princípio inteligente que vai se desenvolver. Isso. Gente, ele está confundindo espírito com matéria, pô. Exatamente. É complicadíssimo. Para mim é muito pior do que a teoria dos órgãos do perispírito, muito pior que a teoria das colônias, que nós que estudamos Kardec não gostamos dessas ideias, né? Não encontramos nada em Kardec que nos leve a pensar dessa forma. Mas essa é a pior de todas. Você pode pegar uma célula que é matéria, vida biológica, né? Automatismo. Gente, a célula não pensa. Exatamente. Ela tem funções biológicas lá, ela faz o que ela tem que fazer, ela não escolhe fazer ou não. Tá? Então, vamos ver se o Deja consegue voltar aqui. Ixi, agora, como nós dois temos condições de manipular, tem hora que eu aperto para colocar, ele aperta de novo e ele acaba saindo. Tá nos ouvindo, Deja? Agora sim. Pronto, André, evocou Pronto, e deu certo. Agora a evocação deu certo. A minha evocação é infalível. Não teima comigo, não. É porque você tem a voz bonita, é aquilo que eu falei. Eu ia falar uma abobrinha daquelas aqui agora, deixa pra lá. Então, nós estávamos falando aqui, Deja, da confusão que se faz no nosso movimento, muito pautado no Evolução em Dois Mundos de André Luiz, da evolução biológica, conforme as espécies foram evoluindo de uma para outra, com a evolução da alma, criada simples e ignorante, e que vai galgando aí pelo desenvolvimento intelectual, chegar a um desenvolvimento moral naqueles moldes que o Livro dos Espíritos nos traz, né? Então tem muita confusão nesse sentido, e o Henri nos lembrou que confundem, né, achando que
o desenvolvimento do corpo, ou seja, né, de uma espécie mais simples para uma mais complexa, é que seria a causa e o efeito seria a evolução do espírito. Então, tem toda uma confusão em cima disso aí. O livro é complicado. E é o contrário, né? É o espírito que evolui o corpo. A causa é o espírito, o efeito é o corpo. Sim. E ele confunde, Dejaí. Ele fala... Olha o título do livro, Dejaí. Evolução em 2 mundos. É como, por exemplo, você está evoluindo no mundo material e isso está rebatendo no mundo espiritual. Você entendeu? O título, né? Evolução em 2 mundos. Quer dizer, como se fosse uma paralela à outra. É complicado. Porque isso aí cai por terra tudo o que Kardec falou. Veja bem, então, a gente, eu não sei até que ponto vocês foram nos textos aí. Não mudamos de slide, deixa. Não, então tá. Porque a gente vai ter logo adiante, saindo desse item que a gente estava, que acho que era o item 5, né? Progressão ou evolução dos espíritos, né? Avançando um pouquinho aqui, aí vai vir a controvérsia, tal. A gente vai entrar no livre-arbítrio. Eu sei que daqui, em algum momento aqui, nós vamos começar... Essa aqui é uma matéria muito boa também, questão do livre-arbítrio, né? Em algum momento aqui, nós vamos chegar num ponto em que vai entrar, Henri, vai entrar esse negócio, pessoal, da influência dos órgãos no encarnado. O órgão não dá a faculdade, o espírito, à medida que aquela faculdade se desenvolve, o órgão ele vai ter o órgão apropriado ao desenvolvimento da faculdade dele. Então, ali você tem uma análise com relação, por exemplo, ao cérebro. Então, mas então o que o Kardec vai comentar lá, né? Se o indivíduo tal tivesse determinado órgão, determinada parte do cérebro, um determinado desenvolvimento, ele poderia ser um gênio, ou então ele poderia ser um idiota, vamos dizer. Ou pior ainda, do aspecto moral, se ele tivesse algo lá no cérebro a mais, ele seria um São Vicente de Paulo. E um São Vicente de Paulo, se ele tivesse algo a menos no cérebro, ele seria um bandido, por exemplo. Então, ali ele analisa bem essa questão. Não são os órgãos que dão as faculdades. É o espírito que já evoluído vai ter uma instrumentação corporal apropriada ao desenvolvimento dele, né? Não é isso? Não, é exatamente isso, desde aqui nós temos que trazer um princípio importante. Nós, como almas, né, como espíritos encarnados, não podemos depender da matéria para o nosso comportamento, senão a gente não tem livre-arbítrio. Tem um exemplo clássico, gente. Não tem como não envelhecer, tem como você diminuir os efeitos do envelhecimento. Com o envelhecimento, o nosso cérebro vai gradativamente entrando em desequilíbrio neuroquímico. Então, tem neurotransmissor que era alto, diminui, tem neurotransmissor que era baixo, sobe. Olha que interessante. Se nós estivéssemos na dependência desses neurotransmissores, a gente iria alterar o nosso comportamento sem livre-arbítrio. Isso é um absurdo. Não tem pé nem cabeça. Sim. O que acontece aí? Como esse desequilíbrio acontece no espírito imperfeito, a matéria sobrepuja o espírito, esse desequilíbrio acaba causando um estrago no nosso comportamento. Mas veja, não é causa, é a gente que deixa. O André, isso que a Aida está comentando aqui, ela está se referindo ao mesmo ponto que eu estou me referindo, só que ela não lembra onde leu. Mas provavelmente vai estar naquele capítulo do retorno à vida corporal. Retorno à vida corporal, no Livro dos Espíritos. Tá? Ou ainda naquela parte que trata do livre-arbítrio, lá na frente. Ou nas duas. Tá? Só que nós temos isso aqui, viu? Nesses slides nossos, a gente tem esse material a discutir mais adiante. A gente vai chegar lá, né? E outro erro cometido lá também, desde que a gente comentou enquanto você não estava aqui, é quando o espírito André Luiz vai dizer que cada célula do corpo é um princípio espiritual que vai se desenvolver. Ele está confundindo matéria com espírito, né? Como que uma célula pode se tornar um espírito, gente? Célula é matéria. E isso está lá, textualmente. Se eu não me engano, é na Evolução em 2 Mundos, mas pode ser no Missionários da Luz também. Enfim, eu li há muito tempo atrás, não me lembro agora. Mas ele é textual ao dizer que cada célula do organismo é um princípio inteligente. Gente,
O que se faz de confusão com espírito e matéria, tentando atribuir inteligência à matéria, é uma grandeza, né? Aquela introdução do Emmanuel, quando ele fala de uma experiência física lá, que tem hora que se comporta como partícula, tem hora que se comporta como onda, aquilo lá é um absurdo. Ou seja, como se a matéria tivesse livre-arbítrio para se comportar do jeito que ela quer. E embora eu não seja físico nem químico, não tenho conhecimento profundo para isso, eu posso te garantir que aquela mudança de comportamento se dá por algum fator externo. Que não é aquela partícula que resolve se comportar de forma diferente. Ela não tem pensamento, ela não tem vontade própria. Então, algum fator ali foi ignorado e que levou a alterar esse comportamento. Isso eu posso garantir para vocês. Aí isso onde está escrito isso aí. Viu, pessoal? Isso aí tem uma raiz nos estudos de Richer, certo? Infelizmente, o movimento espírita naquela época foi muito influenciado pela paranormalidade, pelos estudos de Richer, pelos estudos do Crookes, pelos estudos do Aksakov. Então, só que esse povo ele só estudava a parte de matéria, como o André começou a ver. O Richer achava que não existia espírito, que o ectoplasma era matéria do corpo. Então, foi muito influenciado por isso. E caiu eu vou chamar assim de senso, né? Senso equivocado do meio espírita, todos os termos da paranormalidade. Porque, por exemplo, a paranormalidade chama do desdobramento, o que Kardec chama de emancipação da alma. Então, termos que André Luiz usou é da paranormalidade. A pessoa que estuda, como Herculano Pires estudava a paranormalidade, quando ele pega os livros de André Luiz, ele se sente à vontade, porque os termos são os mesmos. Mas, então, é isso que o André falou. Se você pegar o livro do Evolução dos Dois Mundos, aí que está, André, é a questão dos princípios. Quando a gente tem os princípios do espiritismo que você tem na cabeça, você vai ler e você acha um absurdo. Agora, se tu pegar um cara que nunca leu Kardec, que é um médico, por exemplo, assim, né, de médico, que eu gosto de que pega esse livro e toma como uma diretriz de ciência espírita, ele vai pegar aqueles termos médicos e vai adorar. Mas ele não tem esse princípio que você falou. Ele não tem o princípio de matéria de espírito, ele confunde. Como o meio dele, o médico, você sabe muito bem que o médico a ciência médica é materialista. E aí ele vai conseguir uma ponte. Não sei se vocês estão entendendo. Ele vai conseguir uma ponte do raciocínio materialista dele com isso. Aí gera distorções violentas. Essa que você acabou de falar. Quando você coloca nas moléculas o princípio inteligente, né, André? Bagunça tudo, entendeu? Falta de estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos, né? O que pensa, o que não pensa, né? Deus, inteligência suprema, o espírito, exatamente. O ser inteligente da criação, ou o princípio inteligente do universo, e a matéria que não tem, não pensa, não tem vontade própria, né? Então veja que o princípio elementar ali, a primeira parte do Livro dos Espíritos, está faltando. Às vezes a pessoa vai lá para a terceira, ou lá para a segunda, para entender o que é a alma, para poder acelerar o estudo do Livro dos Médiuns, porque ele está preocupado com reunião mediúnica, está preocupado em abrir uma reunião mediúnica na casa, mas não é... Eita! Você está tendo fãs. Tá vendo? Então, a pessoa quer estudar o livro 2, né, para poder ir para o Livro dos Médiuns e acelerar a abertura de uma reunião mediúnica, e esquece a base lá atrás e começa a achar que matéria tem inteligência, né? E aí nós vamos ter problemas, como o Henry disse, né? E sabe o que é pior, gente? Aí o pessoal tem uma crença de que o Leon Denis é o outro filósofo do espiritismo, aí vai para os livros dele, antes de ir para o Livro dos Espíritos. Aí chega lá, ele está colocando a memória do perispírito. Aí é que é complicado. Aí casa com o pensamento do André Luiz, também, que diz que o perispírito grava as coisas, né? E aí complica tudo. Então, assim... Joana também fala isso. Correta. Oi? Joana também fala. Sim, o Gabriel Delane, eles confundiram tudo, por causa da influência dos trabalhos. Depois de Kardec, os caras quiseram, né, Fábio? Quiseram que, por exemplo, o Lemaire trouxe Blavatsky.
que é a teosofia, que estava na Europa, naquela década de 70, de 80, estava o auge. Aí os caras quiseram forçar o espiritismo, trazer para a ciência, mais ou menos o que a única está fazendo no Brasil, quer dizer que a ciência prova o espiritismo. Não, ciência é materialista, não prova nada. Aí o cara pega os estudos do Richer, os do Crookes. O Crookes, pior que o Crookes, ele era um cientista excelente, eu não estou tirando nada, mas ele não era espírita. E depois ele se torna espiritualista moderno, ele só dá valor ao fenômeno, porque ele estudou a Kate King e com a Mary Florence Crookes. Então o pessoal pega esses estudos, aí faz uma bagunça e quer colocar dentro do espiritismo. Aí você vai jogar a filosofia espírita fora, a ciência espírita fora, porque são conceitos que não combinam, como o André acabou de falar, tá vendo? Pega o conceito desse livro, ele tá diretamente contra o princípio espírito e matéria, que é lá no comecinho do livro dos Espíritos, quando ele pergunta quem criou, né, qual é o universo, e a resposta dos Espíritos: Deus criou o espírito, duas coisas, espírito e matéria. Em cima de tudo, Deus, inteligência suprema. Isso é o básico, o comecinho de tudo, e o cara não atropela tudo quando você lê isso. E o pior de tudo, pessoal, é que vai criando, né, André, Fábio e Adejaí, é como uma bolha, assim, ó. Vai criando um gigantismo que quando a gente fala isso que a gente está falando agora, parece que esses caras estão errados. Esses caras não leram André Luiz, não. E nem pretendemos, né? Eu já li tudo, de cabo a rabo, e não pretendo reler, não. Eu também. Eu já li quase toda também. Até me serviu durante um tempo, mas quando eu aprofundei em espiritismo e em Kardec, eu tive uma decepção que eu quase abandonei tudo. Eu não sei como que eu tô aqui até hoje. Eu fui mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que todos nós passamos por isso, só que a diferença é o seguinte, e aí não sei se vocês vão concordar comigo. Não é todo mundo que admite: eu sou ignorante, eu quero estudar, e vai atrás. O pessoal quer ficar na zona de conforto. Então, acho que do que nós fizemos de diferente, se foi isso, a gente foi atrás de Kardec. E aí a gente não quis, nós quebramos nossas ideias preconcebidas, né, pessoal, e fomos atrás e conseguimos fazer isso. Mas não é todo mundo que quer. O pessoal tem aquelas ideias e fala: não, eu quero ficar com isso aqui. Não consegue. Por isso que o Erasto falou, gente. Eu acho que aquela frase do Erasto: melhor jogar 10 verdades fora, excluir, do que aceitar uma mentira. Porque quando você aceita, o espírito terceira ordem, ele tem dificuldade de querer tirar isso. Não é todo mundo que não enrijece o raciocínio. E aconteceu isso com o meu espírito. Muito bom. Senhores, são 23 e 29. Vamos dar uma olhada se o texto seguinte é grande ou não, né? Mas, de qualquer forma, nós temos um minuto só. Agora vai vir a controvérsia. Vocês já entraram nela? Não, né? Não. Nós ficamos nesse aqui que você está vendo aí. Então, depois disso vem aquilo que o Henrique chamou de controvérsia, que ele vai colocar um contraponto sobre isso aí, né? Que também vai ser um material de reflexão. E é uma coisa longa, né, Henrique? Isso daí. E Dejaí falou bem, olha, o próximo, que é o livre-arbítrio, que é o cerne, o centro da nossa doutrina, a gente não vai conseguir vencer em uma live, não, viu, gente? Vou logo dizer, é um assunto muito importante, complexo, e uma só não vai. Eu acho que vai ser os 2 meses de estudo, que é fundamental, tá? Eu só queria falar uma coisa para a Ana. Ana, é o seguinte: olha, não dá para você escrever no perispírito, nem registrar nada. Não tem sentido. Isso, tá tão errado. Sabe por quê, Ana? Não, tudo bem. Porque se você fizer isso, quando você for para um mundo superior, que você troca o perispírito, você perdeu o seu caderno de registro, você perdeu tudo. Ou então tem que fazer backup, né? Você entendeu? Então, isso é claro, não pode ser. Tá tão errado quanto. Tá tão errado quanto. A filosofia espiritualista, antes de Sócrates, já dizia que a memória não pode ser gravada em matéria, porque matéria é corruptível. Eles tinham esse conceito antes de Sócrates. Então, se nós trouxermos modernamente, todo mundo aqui provavelmente já perdeu muita informação por causa do tal do disquete. Vocês lembram do disquete? Lembro.
Você deixava ele dentro da gaveta, você abria a gaveta, ele batia na parte da frente. Fechava a gaveta, ele batia no fundo. Ele ficava dançando na gaveta. Um belo dia você ia imprimir palestra, isso já me aconteceu. Preciso pegar tal palestra para imprimir que eu vou em tal lugar hoje. Disquete corrompido. Pode formatar, querido. E eu perdia tudo que eu tinha. Às vezes mais de 10, 12 palestras estavam ali e eu perdia tudo. Veja, matéria é corruptível, não existe armazenamento de memória em matéria. Então, o conceito que a Ana trouxe aí é tão errado quanto. Tá? A alma armazena em si. Os espíritos nem souberam explicar como. Exato. Porque também não interessa, por enquanto, né? Mas o fato é que ele armazena em si, não tem nada a ver com matéria. Tá? É uma das formas de pensamento, né? André, me permita uma observação, não sei se a Ana vai gostar, mas me desculpe. Isso aí é mais uma tentativa, como tantas outras, acho que ela está fazendo, de tentar salvar essa bobageira que eles falam aí. Está tentando achar uma maneira de salvar a tese deles lá. Tentar não ter que admitir que espíritos erraram, né? No chiquismo / haroldismo. André Luizismo e etc. Uhum. E muitos ismos, minha gente. Tem muitos ismos aí. Como é que chama? O talibanismo, né, Fábio? Não sei porque o Fábio tá quieto hoje. Falei, deixa eu dar uma cutucada nesse caboclo. Não, tô só observando. Tô achando muito Pessoal, bom. Aprendendo. Então, com essas idas e vindas, chegamos às 22h32, ok? Então, a gente vai parar aqui. Uhum. E, se for o caso, reler isso no mês que vem, no próximo encontro, né? E toca daí para frente, beleza? Fechou. Beleza. Ok, então. A Wanda. É mesmo, viu, Wanda? Sei não, mas quarta-feira teve um caso grave aí, né? Parecido com isso aí. Parecido com isso aí. Para de falar mal que a live cai. É verdade. Rodeja, só para não deixar passar. Sabe de nada, inocente. É que a gente não pode falar em público aqui o que aconteceu, viu, Wander? Mas eu te conto. Eu vou aí dia 30 de novembro em Sales, e eu te conto pessoalmente. Posso, André? Posso, né? Se eu falar não, você vai contar do mesmo jeito? Então tá bom. André Sobreiro, suas palavras finais, por favor. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Hoje ficou do jeito que eu particularmente prefiro, né? Cita nome, fala o que tá errado e dá no meio logo e fica passando pano quente. Não, quem passa pano quente é fisioterapeuta. Então já falo o que tem que falar logo e quem não gostar, toma um chazinho e vai dormir mais cedo. Valeu, abraço, obrigado, até a próxima. Henri Neto, suas Puxa, palavras finais. Eu ia falar isso, André. Hoje a gente atingiu o objetivo do programa, né? Hoje a gente falou poucos textos, mas atingimos o objetivo, que é mostrar as incoerências doutrinárias. E agradeço a vocês, uma boa noite, fiquem com os bons espíritos e até a próxima. Beleza. Fábio Fadel, contigo. Que nem o Carlos falou, tô querendo uma coruja. Olha o Henri, olha o André, tudo. E é sempre muito bom estar com vocês, amigos. Até o próximo mês. O Fábio é um cara tão tranquilo, tão equilibrado, né? Eu e o Henri dando no meio de meio mundo aqui, né? Não, se não fosse Dejaí, Fábio, André, a gente era expulso. Ninguém vinha mais, ia ter só um ouvinte. A live já tinha caído fazia tempo. Ia ser só caçando a minha esposa e alguns familiares. Se não fosse André não. Se não fosse Dejaí, Fábio, eu estava ferrado, André. O YouTube já tinha derrubado essas lives há muito tempo, né? Então, veja, é só agradecer e mês que vem continua, né? E ainda achou que eu estava travado. Eu estava meio que travado mesmo, só olhando os comentários, viu, Rita? Mas até o mês que vem, com esse estudo que eu gosto bastante. E quarta-feira a gente está aí, né, pela Rede Amigo Espírita com o estudo do Livro dos Médiuns. Um abração a todos. Ok, pessoal, então, agradecimentos aí a todos que estiveram conosco pelas participações. É sempre bom tê-los aqui nesse estudo. Obrigado, Henri, obrigado, André, obrigado, Fábio. Grande abraço a vocês. É sempre muito bom estudarmos juntos aqui hoje, foi especialmente muito bom.
Repito o convite do Fábio, quarta-feira, 22 horas, Livro dos Médiuns. E na sexta a gente volta aqui, mas já então com a Revista Espírita. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.